Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou trazer um jogo de destaque. Atlético Mineiro encara o Bahia amanhã, 11 horas da manhã. 1,60 estão pagando a vitória do Atlético, 3,86 no empate, 5,87 na vitória do Bahia. Olha, eu não tive tempo de estudar e fazer um bilhete, mas eu vou dar duas dicas aqui. Jogo do Atlético e Bahia, vai sair um gol do Atlético Mineiro nesse jogo. O Atlético está desesperado, agora o Campeonato Brasileiro é a única via. Então, Atlético Mineiro para fazer um gol nesse jogo. Que é uma outra. Corinthians encara o Curitiba. Corinthians em casa está muito forte. Corinthians ou empate. Dupla chance Corinthians ou empate anula. Então tá aí duas dicas importantes com relação ao Corinthians e ao jogo do Atlético. Beleza? Aí você pega e mistura ela com outra que você acha que vai acontecer para dar uma odd legal. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. É um XBet dobre bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Em 2023, eu vou começar uma informação já emendando com o vídeo que eu fiz ontem, né? Tinha saído ali em off, o Paulo Brax reuniu jornalistas para dizer que o Vasco estava fechando com um meia com um nome enorme. Aí pronto, saiu lista de jogadores, inclusive o Joel Silva lá do Lance trouxe os nomes que eu repercuti no vídeo de ontem, e não era nenhum desses jogadores, né? O GE entregou mais tarde quem é o jogador que está quase fechado com o Vasco. As negociações estão bem avançadas, segundo o GE, né? O Vasco tem conversa adiantada com o meia francês de 36 anos, Dimitri Payet. O jogador concorreu recentemente ao prêmio Puskás, gol mais bonito do ano, né? Foi em 2022. Defendeu a seleção francesa de 2010 a 2018, é ídolo no Olympique de Marseille, é o seu último clube que ele trabalhou, embora ele esteja sem contrato, e passou também por Nantes, Saint-Étienne, Lille e West Ham na Inglaterra. Um jogador com uma carreira de peso, seleção francesa, não agora, recentemente, tem mais de 5 anos, mas teve passagem importante pela seleção francesa, teve passagem importante na Premier League com o West Ham, jogador da bola parada, de gols bonitos de fora da área, um jogador que eu falei das qualidades, falei dos prós, e o contra é que diz que é um jogador temperamental, um jogador que é difícil de lidar com as pessoas, tipo, né, teve alguns problemas, acho que no West Ham, para poder sair, enfim. Mas o Vasco sempre se deu bem com jogadores assim, né, temperamentais. Tá aí o Rossi, um deles que tinha problema de vestiário, era meio temperamental e é apaixonado pelo Vasco, a torcida gosta dele. Então a gente vai ter, chegando esse meia para vestir a camisa 10 do Vasco, a gente vai ter sim um jogador de personalidade forte, mais um, né? Você vai ter o Rossi, ele, o Medel. Então a gente sai dessa estigma de time bonzinho, jogadores legaisinhos, né? Que foi até que o Paulo Brax falou em uma das entrevistas, né? O fulano, não, foi o senhor Luiz Melo, falando de jogadores do Vasco que são bonzinhos, que podem ser ídolos. Não, eu quero jogador assim, com personalidade. Então tá aí. Esse jogador sim, né? Lógico que eu faço aqui as críticas quando tem que ser feita e elogios quando tem que ser feito. É raro você ver eu elogiando, porque não tem muita coisa para ser elogiada em tudo que estão fazendo com o Vasco. Mas se esse jogador desembarcar no Rio de Janeiro, vai sim ser uma grande contratação. Vai sim ser um jogador que vai sim chamar torcedores no aeroporto, atenção da imprensa. Vem para um campeonato brasileiro que ele pode nadar de braçada como meia, ser um dos melhores meia do campeonato brasileiro. Fico triste porque chega com o Vasco numa situação deplorável, né? Tomara que seja um contrato para jogar a Série B se precisar, porque aí você tem um time mais qualificado para voltar para a primeira divisão. Porque um jogador desse daí chega para uma missão que a do Vasco é a cada 2 jogos vencer uma. Então não é fácil
sair dessa situação em que meteram o Vasco da Gama. Mas é uma contratação, sim, de impacto se chegar aí o Dimitri Payet. Dimitri Payet. Meu filho ficou louco quando eu falei que o Vasco estava praticamente fechado com esse jogador. Então vamos aguardar, vamos torcer para que dê certo essa negociação. Bom, para finalizar o vídeo, o Vasco está em uma força-tarefa e apresentou um plano de ação para o órgão público liberar São Januário, para órgãos públicos, né? Ele teve uma reunião na FERJ com órgãos públicos. O encontro teve a presença do senhor Lúcio Barbosa, diretora Gisele Cabreira e outros representantes do Vasco. O Vasco definiu uma matriz de responsabilidade e o mapeamento de risco da região em conjunto com as forças públicas, federação, polícia militar, o BEP, guarda municipal e outros. Então tá aí o Vasco correndo para liberar São Januário. Para mim também acho um absurdo o que a Justiça do Rio de Janeiro está fazendo com São Januário. Lá no Maracanã teve tiro em torcedor, confusão e a porra toda, e ninguém interditou o Maracanã. O Vasco já é perseguido. O Vasco já é mal gerido por canalhas e é perseguido, ainda continua sendo perseguido fora dos seus domínios. Então tá aí a situação, e o Vasco alega também prejuízo à comunidade local, né? O comércio que é movimentado em dias de jogos. Então o Vasco alega esse prejuízo, não só ao Vasco, mas também à comunidade local. Essa é a luta para o Vasco reaver ou reabilitar o Maracanã. Olha, um detalhe, o Bragantino voltou a treinar visando o jogo contra o Vasco na segunda-feira. Tem um desfalque, que é o atacante Vitinho, e o Bragantino, como foi eliminado da Copa Sul-Americana, agora o foco total é o Campeonato Brasileiro. Já não está na Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, só disputa o Campeonato Brasileiro. Tem um time muito forte, ofensivamente então, é muito forte o time do Bragantino, e deve vir com força máxima então na segunda-feira às 21 horas contra o Vasco da Gama, porque o brasileiro, o Campeonato Brasileiro virou aí a prioridade para o time que estava disputando, dividindo o elenco para disputar a Sul-Americana, né? O Vasco que viaja, a gente vai saber, deve saber hoje, né, a lista de relacionados para esse jogo, para confirmar se o Rossi vai estar no meio dessa lista, quem é que vai ficar de fora, quem é que viaja para São Paulo. Então ficar de olho aí, ou lá no Instagram, @vascaínocerrado, que eu devo publicar a lista de relacionados para a gente saber fazer um balanço de quem foi e quem fica de fora, para a gente ter uma ideia de como vai ser o trabalho, como vai ser o time para segunda-feira. No GE, né, o pessoal lá da Globo, do Sport TV, lançou aí essa votação, onde um empate para o Vasco e todos cravando a vitória do Bragantino. Quando isso acontece, normalmente costuma zicar o time que eles colocam como favorito. Tomara que dessa vez aconteça e que o Bragantino, como favorito, caia diante do Vasco. O América foi lá e meteu 3-3 o Bragantino, então dá para chegar lá e dá para peitar de igual para igual e vencer o Bragantino, mesmo jogando fora de casa. O problema é o Vasco. Tomara que o Ramon Dias consiga organizar esse time para mais um jogo e que chegue aí o Dimitri Payet para ser o camisa 10 no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, curte o vídeo, inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.